Olá, boa noite. Estamos nós aqui novamente, né, para mais uma live, para aprendermos mais um pouquinho umas com as outras. Então, devagarinho nós vamos chegando. Os nossos convidados logo vão estar chegando. A Renata já chegou, a Luana também, né? E a Malu Juliana, que estava aqui a semana passada. Então, nós vamos continuar. Semana passada nós fizemos uma live com a Mariana Queiroz, a Natália Ribeiro e a Juliana Nechar. E hoje nós temos outras convidadas, a Mariana Faria, que já está entrando, a Renata Saão e a Luana Blanco. Então, nós vamos ouvir novas histórias sobre a amamentação. Porque, na verdade, cada história é diferente. Cada história tem as suas particularidades, né? Então, nós vamos ouvir hoje a história das outras três. Com certeza vocês vão aprender com elas. Com certeza elas terão coisas novas para contar. E nós vamos continuar a ouvir, porque histórias sempre nos remetem à experiência, sempre nos remetem às coisas boas. E o nosso livro, como vocês já sabem, né, Amamentar entre o Querer e o Poder. E sempre a nossa busca, a nossa chave é exatamente essa, é equilibrar o querer e o poder. Porque quando as mulheres querem e podem, isso é muito bom. Mariana, Juliana estão aí. Nós queremos convidar vocês para entrar conosco, né? E logo, logo começar a nossa participação em conjunto. Já convidei as três, elas já estão chegando. Elas vão aceitar agora, né? Eu queria que vocês aceitassem o nosso convite para vocês entrarem aqui conosco. A Júlia já entrou, a Lélia entrou, né? A Cristina Saão, a Juliana Nechar, que bom ter vocês aqui conosco, né? Mariana já entrou solicitação para estar ao Juliana em vez de Renata. Só um pouquinho. Só um pouquinho, nós já vamos aceitar aqui. A Mariana está aqui. Quem está aqui ao lado? Não, eu acho que você entrou. Oi, Juliana, eu acho que ele te aceitou errado. Era a Renata, a gente vai tirar você e vai chamar as outras, tá bom? Aqui, entraram junto com a Renata Saão, tá aqui, e a Luana Branco. Então, Juliana, se você puder sair do ao vivo, olá, porque senão eu não posso aceitar os outros, Juliana Pupim, que entrou aqui. Ele te aceitou sem querer. Só um pouquinho. Aí. Agora falta a Luana Blanco. Tá aqui. Oi, Mariana. Oi, Renata. Que bom ter vocês aqui com a gente. Sejam bem-vindas. Luana chegou agora. Então, agora nós vamos ouvir as histórias de cada um. Obrigado, Ju, por ter entrado. Desculpa, tá? A nossa falha aqui. Mas eu quero, então, dar as boas-vindas para as minhas convidadas, dizer que as três também têm depoimentos no meu livro, depoimentos lindos, e com certeza enriqueceram esse livro. Então, assim, na minha ordem aqui na sequência está a Mariana, depois a Renata e a Luana. Eu queria pedir, então, para vocês contarem um pouquinho da história de vocês, como que foi a história da amamentação, né? E depois nós vamos fazer um bate-papo. Vamos trocar aqui as experiências, as histórias. Podia começar, Mariana? pode ser? Pode ir lá, então. Então, boa noite, Dalete, obrigada pelo convite, fiquei super feliz. Quando eu recebi sua mensagem para fazer o depoimento para o livro, fiquei super contente, me achando. Falei, gente, tanto tempo sem ver a Dalete lembra de mim ainda. Lógico que eu lembro. Para Renata, minha aluninha. Boa noite, Mari. Boa noite a todo mundo que está aí. Boa noite. Então, boa noite. Então, a minha história, assim, começou... eu sou enfermeira, né? Sou enfermeira obstetra.
e tenho toda uma formação na área, sempre trabalhei na área, então sempre fui pró-amamentação e sabia que ia amamentar e sempre quis amamentar por muito tempo. E depois um divisor de águas que eu acho que foi assim na minha atualização como profissional foi o curso da Dalete. Porque para mim era só, não vamos dar chupeta, né? Chupeta não, jamais, em tempo algum. E super contra várias coisas. Sabe assim, aquela mãe antes de ser mãe, né? Aquela mãe perfeita antes de ser mãe era essa profissional. E quando eu descobri que eu estava grávida 3 dias antes do curso da Dalete. Tanto que lá no curso eu não contei para ninguém ainda que eu estava grávida, né? Mas eu estava no comecinho da gravidez. E aí que eu fui entender um outro lado, né? Aquela visão sistêmica, a história de cada mulher e tudo mais. Isso foi super bacana, né? Então, eu fui amamentada. Foi a partir daí que eu conversei mais com a minha mãe também sobre a história de amamentação dela, né? Então, eu fui amamentada, mas eu comecei a ir na escolinha com 4 meses, porque minha mãe precisou voltar a trabalhar e minha avó não poderia ficar comigo. Então, abriu uma escolinha nova e eu fui. Então, eu acho que a minha mãe diz que lembra de me amamentar até 1 ano. Mas eu acho que essa entrada na escola aos 4 meses, muita coisa mudou, né? Eu tenho certeza que não ordenhava, não levava para a escola, né? Então, várias coisas aconteceram aí. E aí, eu tive a Cecília em 2019. A Cecília está com 2 anos. Foi uma amamentação, assim, muito maravilhosa, privilegiada mesmo, né? Então, foi uma gestação saudável. Eu consegui ter parto normal, que eu queria muito também. A Cecília mamou desde a primeira hora, né? Foi muito bom. Tinha um pediatra bem pró-amamentação também, que me ajudou ali nessa primeira mamada. Eu lembro que a Cecília nasceu, eu já vi, já cheirei, tudo. Aí eu falei, Túlio, quer, né, pegar? Porque a gente sabia que precisava fazer um monte de procedimento. Ele, claro que não, a filha é sua. 2 horinhas aí com ela, depois você me entrega. E aí ele fez tudo no meu peito, canaquion, auscultou, fez todas as avaliações nela, né? E aí ela pegou o peito na primeira meia hora de vida. E eu tive a sorte de não tive fissura, não tive mastite, não tive dor para amamentar, não tive absolutamente nada. E mesmo assim eu estava um pouco insegura. Eu lembro bem, assim, a Cecília tinha uns 5 dias, veio uma amiga aqui em casa, a Thaisa, e eu falei, ai, Thaisa, vê se tá certo, vê se, não sei, parece que, sei lá. Aí ela só olhou, ela falou, Mari, a única coisa que eu faria, espera ela abrir um pouco mais a boca para colocar o peito. Só, o resto tá perfeito, vocês 2 estão perfeitos. Aquilo me fez assim, ai, nossa, tá tudo. Tem alguém da área falando que tá tudo certo. Então, realmente tá tudo certo. E aquilo, assim, para mim, me deu uma leveza, sabe? Então, eu amamento exclusivamente, amamento em livre demanda até hoje, foi exclusivo até os 6 meses. Eu optei por não voltar a trabalhar. Eu queria ficar os 2 primeiros anos cuidando integralmente da Cecília. E graças a Deus e ao meu esposo eu consegui. Né? Então, eu tirei uma licença não remunerada do serviço, seguramos as pontas aqui para eu me dedicar à Cecília, né? E agora, mês que vem, que eu vou voltar para ativa. A Cecília está fazendo adaptação escolar, ainda é amamentada, muito amamentada, mama muito à noite ainda. Faz 2 anos, quase 2 anos e 3 meses que eu não sei o que é dormir mais que 4 horas. E é isso, mas a minha história, assim, eu me sinto privilegiada por vários pontos. Primeiro, por ter tido uma mãe que me amamentou, por ter tido um parto que viabilizou a amamentação na primeira hora de vida e profissionais bons que me atenderam. Toda a minha formação, né, na área, que com certeza ajudou, né? E principalmente a minha rede de apoio, que fez toda a diferença para eu conseguir ficar sem trabalhar, né? E lidar com tudo até hoje. E as amigas online, né? Nossa, ainda mais na pandemia.
Então, eu tive muita amiga grávida junto comigo, muita amiga que ganhou bebê junto, assim. E a gente ficava se falando o dia inteiro. O dia inteiro. Era muito especial, assim. E a gente tem grupo de mães aqui. Conheci muitas mulheres na minha maternidade, né? No meu puerpério. E foi muito bacana, assim. Que legal. Como essa rede é importante, né? Como é importante saber que você pode contar com as amigas, Sim. Com a história que você teve. Isso tudo faz diferença, né? Na hora de você escolher continuar, escolher amamentar. E você, Renata, conta a sua história. Eu tenho duas, né? Eu tenho duas histórias. Então, eu vou tentar ser breve. Eu confesso que eu me arrependo um pouco de não ter lido mais sobre o assunto antes de ter o Bernardo, meu primeiro filho, né? Quando eu conversei com você, a primeira vez, a gente fez uma reunião, não me esqueço disso, quando você foi com aquele boneco, com aquela bocona. Lembra? Lembro, opa, você lembra. Gente, eu falei, o que ela tá falando? Que é isso, né? Eu fiquei muito... Não entendi nada, né? Falei, que mundo é esse? Eu acho que eu só vou descobrir a hora que eu tiver. E foi isso mesmo. A gente não tem noção da dimensão da coisa até a gente não ter o bebê, né? Confesso que no primeiro momento me assustou um pouco. Eu falei, eu não vou conseguir. Mas eu queria muito aquilo, né? E você entrou comigo no parto, gente. Eu sou muito privilegiada, assim, né? Eu nunca vou esquecer de você lá nos meus 2 partos. E a hora que eu vi os meus filhos, eles foram direto, assim, aquela coisa muito, assim, do animal mesmo, né? Da gente... A fábrica, né? Tá lá no já foi, os 2 foram, assim, com sede ao pote já no peito, e a Leti me ajudou, né? E deu tudo certo. Como a Mariana, eu também tive uma história feliz de amamentação. Eu não tive fissuras também, eu não tive grandes problemas. Eu tive algumas, empedrou um pouco, né, da Leti? Você chegou aí na minha casa, na casa da minha mãe, né? Para tirar as pedrinhas e tal, que dói demais. Mas eu falo que da parte do começo da gestação, do começo da maternidade, eu acho que é a parte mais especial. Se todas as mulheres pudessem, eu sei que não são todas que podem, mas as que podem e não querem, por favor, queiram, porque é muito incrível, sabe? É muito maravilhoso, é uma conexão. Eu sinto muitas saudades, apesar de ser cansativo, né? É cansativo, sim. Ainda mais no segundo filho, eu acho mais cansativo, porque você sente uma certa dó do primeiro filho que tá ali do seu lado, você tendo que fazer aquela função toda de amamentar. Mas vale cada segundo, vale cada dificuldade, vale a pena. Vale a pena porque você tá alimentando muito bem a criança, né? Você tem aquele conforto. E a conexão, aquele momento é mágico. Ele realmente é mágico. Eu acho que existe uma magia ali. É um negócio surreal. Até acho que por isso que a gente continua, né? Porque não é fácil. É cansativo. Tem horas que você pensa em desistir. Vou ser muito sincera. Eu me arrependo um pouco de ter tirado o Bernardo. Eu que quis parar com 6 meses, sabe? Eu deveria ter ido até 1 ano, mais ou menos, mas a gente não pode ficar se arrependendo das coisas. Mas eu iria mais. Eu tirei, talvez, por um medo de depois não conseguir, de querer trabalhar, esse tipo de coisa, assim, sabe? Mas eu acho que isso não é uma coisa que eu fiz que eu... Nossa, se eu pudesse voltar atrás, eu mudaria essa parte só. Mas foi tudo ótimo. A Dalete me deu todo o apoio da Leti. Muito obrigada. Eu sou grata eterna a você, assim, sempre você. Pena que não tinha esse livro na época, porque eu tô impressionada de como ele facilita a vida. Mamães futuras, comprem esse livro aqui, ou as que estão amamentando, porque ele, assim, é um livro gostoso de ler, um livro que dá várias dicas bacanas e sana todas aquelas nossas dúvidas que a gente fica no Google, sabe? Assim, devo dar mamar de 3 em 3 horas? Devo dar a hora que o bebê quer? Sabe? Essas coisas assim, que a gente fica cheia de segurança. Eu acho que esse livro, assim, ele tá aí pra
para iluminar a vida das mães. E Então, perdão, pode falar, Renata. Não, só para dizer que eu tive duas histórias dos meus 2 filhos felizes de amamentação. E eu devo isso a você. Lógico que eu fiz também, mas sem você eu não conseguiria. Eu não conseguiria, eu juro. Você quis, você escolheu, né? Eu então, quis, mas você foi muito fundamental. Porque a gente pode ter toda a técnica, mas que a mãe não escolhe, não quer. Então, a gente pode ajudar menos, né? Você teve o apoio da sua mãe, do seu pai, do seu marido. Mas você sabe, Dalete, que eu fico imaginando aquelas histórias das mães com o bico rachado, com pus, né? Que dizem que até o bico quase cai de tanto... Eu imagino essas mulheres, sabe? Como que é querer nessa situação, sabe? Eu não sei como foi a história da Luana, vou escutar agora. Mas eu já tive relatos de várias mulheres que me relataram isso e falavam, meu, parabéns por você continuar querendo mesmo assim, né? Que lindo, que bacana, porque não é fácil. Não tem romantização nisso, é difícil, é punk. Eu sempre falo para as mães, quando elas estão vivendo uma situação de dor, de impotência, de pouco leite, eu sempre falo, não toma a decisão de desmamar na hora da dor. Vamos resolver o problema. Depois que estiver tudo bem, aí se você ainda quiser desmamar, eu vou te dar todo o apoio. Porque na hora da dor, a gente fala, não aguento, não quero. E daí um pouquinho, melhorou, ela fala, por que eu não fiquei? Né? Mas você também falou, por que eu não amamentei o Bernardo mais? Mas também outra coisa que eu sempre falo, você fez o seu melhor com o que você tinha naquele momento. Então, não se cobre, não se julgue. Pensa assim, eu fiz o meu melhor com a informação que eu tinha naquele momento. E é isso que eu tento passar no livro o tempo inteiro. E o livro é como se fosse mesmo essa conversa que eu tenho com vocês, né? Eu tentei fazer no livro um diálogo, assim, né? Para que as mulheres pudessem não se culpar, mas também tivessem na mão orientações, informações que ajudassem a elas a tomar as decisões. Vamos ouvir a história da Luana, depois a gente conversa. Tá. Eu sou igual a Renata, né? Eu tenho 2 histórias também. Um pouco parecida até as minhas histórias. Travou um pouquinho, Vamos ver se ela volta. Vamos lá. Bom, vamos lá. Enquanto a Luana não vem, ela também tem a história do Miguel e da Maitê. Ela já vai voltar para contar para nós. Deve ter dado um probleminha na internet. Né? Que pena. Enquanto isso, a Marcela falou que está com saudade da gente. Mariana, oi, Marcela. Saudade também. Marcela. A Denise também entrou. A Maria Elisa, meu Deus, que saudade, Maria Elisa. Quanto tempo, né? Ajudei a Maria Elisa há 21 anos atrás. Então, faz tempo que eu tenho história com essas mães aí, né? E é sempre um aprendizado. Voltou. Bem na minha vez, né? Não, ainda bem que você voltou. Estou curiosa para saber. Pode contar. Então, o Miguel... os meus 2 filhos, eu tive o privilégio também de amamentar desde a primeira mamada, desde o primeiro momento. O Miguel foi meu primeiro filho, eu não tive um parto humanizado, ele nasceu de cesárea, foi uma cesárea meio de urgência ali, não foi muito programada, mas assim, consegui amamentar também logo que ele nasceu. E a Maitê eu já tive um momento mais assim, mais mágico em relação à amamentação. Ela nasceu de parto normal, um trabalho de parto super difícil, mas foi um parto... o meu parto foi o primeiro da maternidade. Ela nasceu no Rio de Janeiro, né? E na maternidade do Rio de Janeiro eles estavam implantando a 100% de humanização. O meu parto foi o primeiro parto após a implantação. Então, assim, toda aquela parte da criança no sair do colo da mãe, colocar no canguruzinho aqui, já chegar, já nascer e já vir pro peito. Eu tive tudo isso com a Maitê, que eu não tive com o Miguel. E então, os 2 mamaram logo, né? A primeira mamada foi o leite materno. O Miguel eu amamentei até quase 2 anos. Eu já estava grávida de quase 5 meses da Maitê. Quando eu interrompi,
a amamentação do Miguel. Foi mais no sentido, assim, eu pensava mais no eu quero descansar pelo menos um pouquinho, eu quero dormir pelo menos um pouquinho até o próximo nascer, porque eu não me incomodava em amamentar o Miguel, assim. Foi realmente porque eu tava grávida, tava com um bebê para nascer e eu queria um tempo. Então, eu acabei desmamando o Miguel nessa fase. E a Maitê fez 3 aninhos anteontem e ela desmamou há 2 meses. Nossa, gente. Parabéns. Foram 2 anos e 10 meses de amamentação em livre demanda. Eu nunca neguei um pedido de mamada sequer para ela, para ele. Então, na verdade, eu tenho uma história de quase 5 anos consecutivos de amamentação, né? Eu tive uma pausa de 4 meses. E eu falo assim, que são as 2 histórias, eu falo que foi tudo no tempo perfeito. Para mim, acho que para eles também, porque eu não... a Maitê foi mais longa a amamentação, e apesar de ser recente, né, 2 meses só que ela não mama mais, parece que assim, concluiu, eu fechei aquele ciclo, eu não tenho saudade, eu não fico me lamentando, ai, que saudade, que vontade dela vir pro meu colo. Não, tipo assim, fechou aquele ciclo, hoje a gente se curte de outros momentos, a gente tem outras formas de fazer as nossas trocas, né? Porque eu até senti um pouco falta e falava, nossa, eu chego perto dela, ela já vem pro meu peito. Eu sentia falta de ter um abraço sem se amamentando, sabe? E quando para de amamentar, você acaba tendo trocas diferentes, né? De quando você amamenta. E então, assim, eu sou super feliz. Amamentar nunca foi uma coisa difícil, um peso para mim. A única coisa que eu falo assim, que eu senti muito, eu já estava sentindo muito agora nesse final, é porque a gente não, eu pelo menos não tive o privilégio de ter filhos que dormiam bem enquanto estavam no peito. Os meus 2 só passaram a dormir melhor depois que saíram do peito. Então, a Maitê, apesar de grande já, 2 anos e 10 meses, ela ainda acordava muito à noite. Ela só dormia no meu peito. Quando ela dava aqueles despertares, ela precisava vir pro meu peito para voltar a dormir. Inclusive, ela já fala tudo, né? Então, logo que eu tirei o peito, ela desmamou, ela falava, como é que eu vou dormir sem o seu peito na minha boca? Ela falava assim. Ela questionava, eu não consigo, mamãe, eu preciso do peito, sabe? Aí nós juntas buscamos outros recursos, né? E não é fácil, né? Para ela também foi difícil, mas assim, eu tô curiosa. Eu expliquei que... Ô, Rê, sabe o que eu peguei? A Maitê era louca por um gatinho. Conta que eu quero saber. E eu peguei um gatinho, eu adotei um gatinho, e ela falava assim, a Maitê, ela é super de argumentar, ela argumentava o tempo todo, mas eu sou um bebê, mamãe, eu nem alcanço a campainha, ela falava isso. Olha como eu sou bebê, eu preciso do mamar. E ela era muito assim, ela gostava muito do mamar. Eu falei, eu não conseguia imaginar, eu queria um desmame natural, mas eu acho que a Maitê, ela ia até 5 anos mamando, assim, ela, sabe? Então... Eu acredito que sim. Eu já vi, eu tenho uma colega que foi até os 6 anos. Nossa, gente. Não, mas eu não estava disposta a isso. Eu não tenho nada contra, mas demais, eu né? não estava disposta a isso. Assim, era o meu limite, sabe? Eu já estava assim, foi muito, eu já queria... Porque, por exemplo, gente, eu não conseguia sair para jantar e estender um pouco, porque a Maitê ficava esperando eu voltar para mamar para dormir. Então, assim, minha vida era muito limitada. Ela não mamava com ela não ficava com qualquer pessoa para dormir, não, ela precisava do meu peito para dormir. Isso já era uma entrega, uma renúncia nossa absurda, muito né? Grande. Assim, muito grande. Então, assim, eu renunciei 5 anos da minha vida, assim, quase tudo, sabe? Bom, né? E eu tava realmente no meu tempo, assim, sabe? E aí ela quis uma gatinha... Pode falar, Dalete? Pode falar. Não, pode terminar, termina. É que me perguntaram aqui como que eu desmamei, porque, gente, é difícil, né? Eu sei que é difícil. E aí eu adotei uma gatinha, nem pensando nisso, mas ela ficou louca com a gatinha. Eu falei, bom, vou aproveitar a oportunidade. Aí eu falei, ai, filha, a gatinha, você quer ficar com ela assim? Ela falava, eu vou cuidar dela. Eu falei, mas você, um bebezinho, não consegue cuidar de uma gatinha?
Então, ela, mas eu não sou bebê. Eu falei, bom, então você cresceu, você quer cuidar dessa gatinha? Aí ela, eu quero, filho. Então vamos dar tchau pro mamá, já que você falava que o mamá era porque você era bebê. Então, já que você cresceu, Muito vamos boa. dar tchau pro mamá? Aí ela, vamos dar tchau. Daí eu abracei ela, eu falei, filha, eu amei te amamentar. Eu Que amei te lindo. amamentar, a mamãe foi muito feliz, mas realmente a mamãe tá cansada. Eu preciso parar de amamentar. A gente vai ter outros momentos, a gente vai viver outras histórias. Aí ela deu um beijo no meu peito. Eu falei, vamos dar tchau pro mamá, filha? Ela, vamos. Ela falou, tchau, Nossa, mamá da emocionante. mamãe. Aham. Aí, Lindo. eu falei, bom, eu fiquei assim, será, né? Aí, mas assim, como eu não queria, como eu tava decidida, eu falei, voltar, né? E a minha médica já estava bastante tempo falando comigo porque eu tinha muita mastite. Porque apesar dela estar com quase 3 anos, eu produzia muito leite. Se a Maitê dormia uma noite um pouquinho melhor, uma mamada que ela pulava, eu já acordava com o peito todo vermelho, todo empedrado. Então, a minha médica, eu tive eu tive 3 mastites em 50 dias de tomar antibiótico esse ano, com ela com 2 anos e meio. Nossa. Aí minha médica já tava assim, Luana, será que não tá na hora, sabe? Eu tava sofrendo já bastante com isso, meu peito toda hora, enfim. Então eu liguei pra minha médica na hora e falei assim, vou parar de amamentar hoje, que remédio que eu tomo? Assim, tomei o remédio no mesmo dia. E claro, não foi. A primeira noite ela até se entreteu com a gata, ela pediu mamar, mas pegava a gata e tava tudo bem. E na terceira noite ela já mandou dar a gata por mão dela, que ela não queria mais, que ela queria mesmo o peito de novo. E foi, assim. Mas aí eu ia acalmando, eu ia abraçando, eu sabia que eu não ia dormir bem esse começo. E ela foi entendendo, sabe? Ela já tinha também uma compreensão, né? Ela já se expressou. E ela já se expressava bem. Então, quando ela falava, eu acho que é muito difícil quando a criança não fala, então ela só chora, né? A gente não sabe, a gente fica um pouco sem recurso, né? Então, quando ela se expressava sobre a falta que era aquilo, ela falava, como que eu vou mamar sem nada na minha boca, como eu vou dormir sem nada na minha boca. Aí eu falava, olha, a gente pode buscar. Então, assim, eu trazia recursos para ela. Vamos pegar uma boneca, vamos pegar um travesseirinho, deita em cima da mamãe, sente meu coração. E a gente foi trocando. E vai indo, né? Não é fácil, E foi, né, assim, foi uma semana bem difícil, mas ao mesmo tempo eu sentia ela conformada. Ela estava sofrendo, claro, não é fácil, né? Uma mudança brusca para ela, mas assim, ela também estava bem, sabe? E pronto, e foi assim. Então, eu acho que foi uma história bem linda, assim, que tem o maior orgulho do que a gente viveu. Não, apesar de ter sido do começo até a segunda, eu achei que seria mais fácil, mas eu senti muita dor no início da Maitê. A mesma dor do primeiro filho eu senti no segundo, igualzinha, aquela dor da pegada, assim. Eu até estava no Rio de Janeiro, eu mandei fotos da Maitê mamando para a Dalete até me corrigiu, falou, olha, a boca dela não tá... Eu me achando que eu era assim, tava arrasando. E olha, arruma a boquinha dela, abre mais, deu toda a dica da Dalete. A Maitê ainda ficou 3 dias na UTI quando ela nasceu. Por icterícia, nada grave, mas... Então eu fiquei naquela angústia de, ai meu Deus, a UTI tentava regular as horas, porque não quer a mãe todo o tempo lá dentro, então queriam que eu desse mamar só a cada 3 horas, eu ficava revoltada, que não, minha filha acabou de nascer, eu quero ficar aqui 24 horas, dando mamar toda hora. Então foram dias meio tensos, assim, mas no fim deu tudo certo. Então, ela dormia comigo, alguém tá perguntando. Sim, algumas vezes ela dormia na cama dela, mas a primeira... Tá levantando. Tá cortando de novo. Tá cortando? Tá me ouvindo? Acho que tá cortando de novo. Tá Vamos ruim? ver. Tá indo e voltando, mas acho que deu para entender, não deu? Eu acho que deu para entender, sim. Bom, no livro eu falo sobre o desmame. Eu não sei se dá para ver aqui, que eu falo que é importante fazer o teste do espelho. Vocês lembram disso? Do desmame? Eu sempre falo, porque quando desmamar? Será que
eu vou estar pronta, e essas angústias, ela vai estar pronta. Então tem gente que fala, tem que ser antes do neném crescer para ele não entender. Pelo contrário, né? A Luana acabou de falar que quando a neném está maior, é possível fazer trocas, né? Trocar, porque o desmame, querendo ou não, é a ruptura de um vínculo. E romper vínculo dói. A gente que já é adulta, já rompeu alguns vínculos, a gente sabe como dói. Só que a gente sabe que sobrevive a essa dor. E para a criança é a primeira grande ruptura de vínculo. Então, se for uma coisa tranquila, se a mãe e o bebê estão prontos, então as coisas vão andar melhor. Vai estar, os dois vão crescer com isso. E isso que a Luana falou. O grande medo da mãe é, será agora eu não sou tão vital para o meu filho? Outras pessoas podem ficar com ele. Eu não preciso chegar para ela dormir. E agora? Eu vou perder esse relacionamento? Não, eu você vai achava isso construir perfeito. outro. Eu também não vejo a Eu hora. adoro essa parte que eu mais gostei. Você constrói outros, né? Você escolheu ficar com ela e agora você também tem vida pós-desmame, né? Então, é sem culpa, sem cobrança. Lógico, o ideal é ficar um tempo maior. Mas a gente tem que entender que cada mãe tem um limite, cada mãe tem um processo. O ideal é que ela tenha apoio, que ela tenha ajuda, e fique no mínimo 6 meses exclusivo, no mínimo 1 ano, 1 ano e meio. E quando os dois estão prontos, as coisas correm soltas, né? Olha aí a Maitê, ela trocou, foi uma semana de investimento ali nessa nova fase, mas passou. Eu lembro que a Mariana, a semana passada, ela estava na live, e como a Mariana é minha sobrinha, eu vivi mais de perto nesse processo todo, né? E eu lembro muito que ela estava fazendo uma escova e ela me chamou lá no banheiro e falou assim, Dai, eu acho que eu quero desmamar o Henrique. Ele estava com 1 ano e 3 meses. Porque o Fred, ele era mais grudado, mas ela falou, o Henrique não curte mamar. Ele mama para matar fome e sai correndo, mas ele come tudo. Aí eu olhei para ela e falei, você está em frente dele, olha para o espelho e pergunta, espelho, espelho meu, eu quero desmamar o que é meu? Se você achar que você está pronta, parou. Ela tinha tido 5 mastites na primeira e teve 5 na segunda, né? Eu falei, se você achar que é a hora, tá ótimo, parabéns, você lutou, você amamentou. Ela saiu do banheiro e nunca mais ofereceu o peito para o Henrique. E ele nunca mais pediu. Os dois estavam prontos, né? Igual que lindo esse ritual que a Luana fez. Sim. De dar tchau para o mamá. Que coisa mais linda isso, né? Então, as duas também estavam prontas. Esse é o equilíbrio entre o querer e o poder, né? Então, eu acho que é isso. E eu queria perguntar isso para vocês, meninas. Eu perguntei para as outras. Que hora que você ficou dividida entre o querer e o poder? Mariana? O meu tá sendo nessa fase que a Luana falou, do desmame. Aliás, obrigada por esse relato, porque a Cília tá com 2 anos e 2 meses. A gente dorme junto também. Ela mama a noite inteira. E eu gosto de amamentar. Então, assim, é cansativo, mas eu ainda gosto de amamentar. Então, assim, eu queria um pouco limitar a livre demanda, ser um pouco mais firme com ela, sabe? Porque eu acho que o desmame é muito isso, é a gente ser firme e persistente com isso. Se a gente amolece muito, o negócio não vai. E eu sou mole, eu sou uma mãe, assim, eu declaradamente mole. E aí... Eu tenho dificuldade ainda com essa livre demanda. A Cília é, tipo, total livre demanda. Então, isso que tá pesando um pouco para mim, de querer ter a vida de volta, de querer que ela durma sem o peito, né? Mas a gente ainda não tá pronta para o desmame. A Cília gosta muito de mamar também. E eu gosto muito de amamentar. E agora, nessa fase, ela falando, é delicioso mesmo. Essa noite, ela virou para mim e falou assim, mamãe, você é muito maravilhosa. E passa. Aí ela levanta, mamãe, eu te amo.
mamãe, eu quero mamar pra sempre. Ela fala umas coisas assim. E eu sempre falo que eu tô tentando desmamar, né? Aí essa noite meu marido ouviu ela falando, ai, mamãe, eu te amo tanto. E aí o Ângelo virou e falou assim, pronto, ganhou mais 5 anos de livre demanda. Uma declaração de amor. Tem uma chantagemzinha ali. Porque eu sempre quis amamentar e eu sempre pude amamentar porque eu queria, porque eu tinha recurso, porque eu tinha rede de apoio. Então, assim, nunca foi um problema. Eu nunca esbarrei em nada, em nenhuma intercorrência clínica, trabalho, nada ainda. Então, agora que tá chegando essa fase próxima ao desmame, que eu não sei quando que vai acontecer, a minha volta ao trabalho, né? Mas você sabe o que eu acho? Eu acho que apesar, assim, eu tive vários contras para tudo, assim, na minha história com os meus filhos. E essa nunca foi uma questão. Eu acho que intercorrências, coisas externas, elas não têm tanta interferência quanto essa coisa muito intrínseca nossa, sabe? Pelo menos eu tô ouvindo você falar, eu acho que eu fiquei uns 6 meses nessa. Ah, eu quero desmamar. Ah, eu quero tirar. Mas eu não tinha, não vinha de dentro, era daqui para fora, sabe? Eu falava isso. Ah, eu quero dormir melhor, eu quero ter mais liberdade, eu quero ter. Só que assim, eu olhava ela mamando, eu amava estar ali, sabe? Eu queria estar ali. Mas parece que vem um momento que vira essa chave na gente, sabe? E eu acho que cada um tem uma hora, sabe? Então, esse respeito à sua hora, esse ouvido sensível a você é muito... Claro que a gente tem um tempo da criança, né? A criança tem necessidades, tudo. Mas sem falar em necessidades nutricionais e etc. Agora, falando da criança maior, assim, né? Por exemplo, o seu caso. Eu acho que vem uma coisa muito dentro da gente, assim. Até já tinham falado, amarra, coloca alguma coisa para alimentar, não sei o quê. Eu falava, gente, eu não consigo imaginar, sabe? Eu fazendo isso, tipo, colocar remédio, colocar coisa ruim. Tipo, eu não consigo imaginar eu fazendo minha filha passar por essa experiência. Mas quando vem uma coisa de dentro, assim, que a gente... essa é a nossa hora, foi a hora que eu senti... A criança, ela sente aquilo junto com você, porque você tá segura da sua decisão. Então, consequentemente, ela vai reagir de uma forma muito mais tranquila, sabe? Do que quando é uma coisa muito, os fatores externos, ou é uma pressão, que também as pessoas fazem uma pressão. Nossa, eu ouvia demais, nossa, mas olha os tamanhos, essa menina come tão bem, pra quê, mamá? Pra quê, mamá? Nossa, demais a gente escuta, né? Nossa, mas eu escutei o tempo todo isso. E é engraçado porque assim, porque sim, porque ela mama, porque sim, porque eu queria dar e porque ela queria mamar, fim, era a nossa história, né? Mas eu acho que aí, a partir do momento veio isso com muita certeza. Então, esse dilema seu, ele vai ficar mais um tempo e vai chegar uma hora que amadurecimento. É um amadurecimento, né? Eu cheguei a falar em terapia, isso, sabe? Mas não precisei de terapia nenhuma, aconteceu. É isso, é o teste do espelho. Quando o espelho fala, tá na hora, que bom, tá na hora para os dois, né? A mãe e o filho, a Laura Gutman, ela é uma terapeuta e ela fala muito sobre a questão da mãe, da maternidade. Então, primeiro, ela fala que o filho entende as suas emoções. Então, quando você verbaliza, eu estou cansada, filha, eu estou com dor, o neném entende, a criança mesmo pequena entende. Então, jogar limpo com o filho. Olha, eu estou achando que o nosso tempo, a gente vai construir outro. Oi, Cecília! Oi, linda! Oi, pessoal! Oi, Cecília! Olha o cabelo! Então, assim, as duas têm que estar prontas. E daí dá para fazer troca, Renata. E aí você entra. Eu sempre falo para a mãe assim,
Olha, fala para ela, agora você já é grande. Eu vou dar uma caneca linda para você, que só você vai ter essa caneca e agora você vai poder tomar o seu leite na sua caneca. Se é um bebê grande, você pode fazer trocas. É muito né? mais fácil. E aí a criança começa a entender que ela perde de um lado e ganha de outro. Isso. Mas os dois têm que estar prontos, os dois têm que estar maduros. E isso entra no jogo do querer e do poder. Né? Eu acho que isso é importante. Eu acho que também vai muito da criança. Assim, igual ela falou, de reduzir. Eu vi que a Maitê, eu reduzi, eu limitei. Ela queria mamar muito mais. Então, não funcionava isso pra mim. Pra mim, foi livre de demanda até acabou. Renata, e você, assim, você... Desculpa, Luana, é que cortou aqui. Toda criança tem um jeito, cada criança tem o seu jeito. E a mãe conhece. E a Georgia? E a Georgia, ela dá mamar para as bonecas dela? Como é que você conta a história dela de aleitamento para ela? Sim, não, ela adora bonequinha e dá um mamazinho, né? Mas você sabe, eu escutando elas falarem assim, a gente que é mãe, a gente nasce com uma culpa, assim, né? Tudo é culpa. Ai, eu não devia ter feito isso, eu devia ter feito diferente, né? A gente fica, né? Então, eu escutando a história delas, ao mesmo tempo que eu gostaria de ter amamentado mais, eu fico vendo essa hora que elas já entendem, de quebrar o vínculo, cara, me dá vontade de chorar por vocês, assim, porque eu não sei pra mim como seria quando já entende melhor, sabe? Eu não tive essa experiência, né? Foi doído pra mim, do Bernardo. A Georgia, ela já foi mais orgânico o negócio, assim. Ela foi parando, ela não se interessava mais tanto. Então, eu fui aproveitando, eu já estava cansada. Foi na pandemia, eu tinha aula online do Bernardo. Eu aproveitei e gradualmente fui tirando. E ela não teve aquele... O Bernardo já não, ele grudava em mim. Uhum. É essa a minha culpa, entendeu? Porque foi assim, do dia pro noite eu decidi, eu falei, não vou mais dar. Ele já tá comendo super bem. E eu não posso ficar vivendo com isso, né? Mas a gente pensa, não tem como, né? Foi a minha história. E eu sinto, eu poderia ter amamentado mais, mas eu acho que foi uma falta de informação da minha parte, por um lado, porque eu ouvi muitos relatos de mães que queriam parar e não conseguiam, não tiveram esse êxito da Luana, por exemplo, assim. Lógico que a Maitê já era mais velha também, você conseguiu conversar, mas mães que, por exemplo, com 1 ano e pouco já queriam parar e a criança ainda não... Daí eu ficava escutando aquelas histórias, eu tinha um medo daquilo, né? Porque parece ser um sofrimento tão grande que eu falei, deixa agora que é menorzinho, que parece que entende menos, né? Mas não é bem assim, né, Dalete? Não, mas eu acho que tem muita história velho, parecida com a minha. Você consegue argumentar melhor, né? Até no livro eu dei exemplo, na Bíblia, o jeito que fala menino dá para você saber mais ou menos a idade que a criança tinha. E tem um versículo que fala que Abraão, no dia que Sara desmamou Isaac, ele deu uma festa, um churrasco, pelo jeito, né? E para comemorar o desmame. Daí eu perguntei para o meu pastor, eu falei, veja para mim, quantos anos tinha esse menino? Porque o jeito que escreve dá para ver se é um nenenzinho recém-nascido, um bebê. E ele falou em torno de 2 a 3 anos. E a criança, na cultura hebreia, judaica, ela tinha que ter domínio da fala, ela tinha que andar e comer sozinha para poder ser desmamada. E se fosse primogênito, eles aumentavam esse tempo para a chance de sobreviver ser maior. Então, eu falo que é mais ou menos isso. Então, primeiro tem que estar pronto, para depois desmamar. E aí celebrar, né? Mas esse estar pronto é diferente para cada um. Né? E aí tem que celebrar, Renata. Tem que celebrar, a Mariana tem que celebrar, a Luana. Eu amamentei meus filhos, eu amamentei o tempo que foi possível, eu amamentei inteira naquele processo. E aí é a hora de celebrar, né? Porque esse legado vocês estão deixando para os filhos de vocês. E amamentar é muito mais do que dar comida, do que nutrir fisicamente. Muito mais. É nutrir emocionalmente, é construir conexões, é fortalecer vínculos.
E isso é muito importante. E essa história vocês têm construída com o filho de vocês. Por isso que lá no livro eu fiz, lembra? Aliás, vocês já estão começando a construir de vocês, ó. A história da amamentação, olha lá, ó. Super legal. Né? O que vocês receberam de legado, o que vocês construíram e que vocês vão deixar para os seus filhos. E eu acho que isso é importante, né? Eu Vocês fiz o meu, Dalete. vocês... Oi? Eu fiz a tarefinha de casa, eu fiz o meu. Você fez? Fiz. Uhum. Eu estava separando umas fotos da Cecília essa semana, porque a escolinha pediu foto da família, do primeiro aninho, dos avós, para fazer a árvore genealógica, né? E aí eu achei uma foto dela mamando, pequenininha, com 15 dias, e um ensaio fotográfico que a gente fez. E uma foto que o Ângelo tirou da gente na semana que ela fez 2 anos. E eu falei, gente, quanto significado tem essas duas fotos? Eu falei, vou colocar essas fotos no meu pôster. E fui ontem colocando os adesivos e quis escrever algumas coisas para eu recordar. Ó, ela só tem um filho, tá? Por isso que ela conseguiu. Luana, eu pensei isso na hora. Eu falei, meu... E a Cecília tava com a minha sogra ontem. Foi só por isso. Então. Porque quando ela viu a cartela de adesivo, lógico que 3 já foi para ela, né? Sim, claro. Eu escondi. Segundo filho não tem álbum, né? Mas eu coloquei aqui na primeira árvore, né? Eu acho que eu já tinha frutos, né? Por causa da minha formação, a minha paixão pela área, eu queria amamentar, eu fui amamentada, tive uma gravidez saudável, consegui ter um parto normal. E aí comecei a amamentar a Cecília, né? Então tem muito amor, mas tem muito cansaço, tô com sono, vai passar, meu Deus do céu. Uma coisa que eu também não comentei, eu tive uma depressão pós-parto, na verdade, totalmente ligada à privação de sono, né? Uma estafa gigantesca e foi um período tenso, assim, foi quando a Cecília tinha uns 5 meses, tive que fazer terapia, fui para o psiquiatra e tudo, então também foi uma fase que passou, né? Mas que é muito comum, né? O que é pouco falado é muito comum. É pouco falado. E a gente está no mês da prevenção da saúde mental, né? Que é importante a gente falar sobre isso. Então, não é frescura, é muito real. Eu coloquei ela aqui, que vai passar e passou. E aí a foto de agora, que ela já virou uma borboleta. Ah, meu Deus. Que lindo. Antes fizeram uma pitiquinha. E agora virou uma borboleta. E aí coloquei aqui das minhas amigas, que foram os anjos que me ajudaram, né? Tudo que eu tô colhendo agora com a Cecília. E já até preparei aqui a parte do desmame. Desmame, conseguimos! Né? Ainda não consegui, mas vou colocar a data aqui, ó. Vocês gostaram desse anexo que veio no livro? Vocês acharam muito legal? Super lindo. Super legal. Porque dá para você... dá para fazer o registro, né? E pôr no quadro, guardar, e dar para o filho quando ficar adulto, né? E eu escrevi os meus, eu escrevi num caderninho. Eu vou repassar para esse... Porque eu escrevi, assim, os meus sentimentos. Eu no desmame, nos 2. Aí eu vou repassar. A gente acha que a gente vai lembrar para sempre, mas não lembra, a gente tem que registrar. Não lembra. Por isso que eu quis... Eu tentei jogar lá os sentimentos que pudessem vir, mas vocês são livres para acrescentar, né? Eu gosto muito disso. E a minha família toda é assim. Então, a Cecília, por exemplo, quando ela nasceu, ela tem um livro do dia que ela nasceu. Minha irmã me deu de surpresa esse livro. Então, cada um da família escreveu uma cartinha de como foi esse dia que descobriu que a Cecília estava nascendo, ia nascer e tal. Então, todo mundo escreveu. Os avós, os irmãos... Foi bem bacana. Então, é um livro lindo e conta como é que era o ano de 2019, quem ganhou o Grammy, quem era o presidente. Ah, que legal. Para ela, sei lá, com seus 20 anos. Então, vai ter esse da amamentação, tem um outro caderninho que eu faço, mas, claro, tudo porque é o primeiro filho. Acho que eu não vou nem ter o segundo, porque o segundo eu sei que não vai ter nada disso. Não dá tempo. Tem. O melhor presente é um irmão. Meninas. Não é? O Bernardo e o Miguel não são apaixonados pela Maitê e pela Georgia.
É maravilhoso ver o amor deles. É maravilhoso. É um amor construindo, que você vai vendo o amor acontecendo, né? A construção do amor mesmo, né? É muito lindo, é muito lindo. Legal. Mas é pauleira Então a gente também, tá? Não, ixi, nossa. Tem pauleira, tem cansaço, porque quando é o primeiro, é aquela história, quando o nenê dormiu, você aproveita e dorme também. Isso. Aí o segundo, quando o nenê dorme, você tem que cuidar do mais velho, né? E aí você tá mais segura, não é qualquer espirro do nenê que você acha que ele tá morrendo, mas você tá mais cansada. Então aí você tem que verbalizar mais seus limites, pedir mais ajuda. Isso é importante. A gente está encaminhando para o fim, né? Como passou rápido. Rápido. Mas eu queria, assim, antes da gente fechar, eu queria pedir para vocês falarem alguma coisa para as mulheres, o que vocês acham importante. Dá um recado aí, ó. Valeu a pena por causa disso. Quem começa? Mari. Pode começar, Lu. Eu? É. Ai, ó, eu sou um pouco suspeita, assim, porque eu acho que tudo com nossos filhos vale a pena, né? Essa entrega, eu falo, é clichê, mas passa rápido mesmo, sabe? Eu falo para as minhas amigas que estão no primeiro, até amigas que estão no segundo e passando um perrengue agora com essa história dos dois, eu falo, meu, vai passar. Vai passar, porque passa mesmo, sabe? E eles vão... E aí, quando vai chegando a fase que você vai ver desabrochando, né? Aparecendo tudo aquilo que você começou a plantar, né? Desde a sua gestação, você vai vendo aquilo aparecendo, a criança expressando, a criança falando, demonstrando. Então, eu sou suspeita para falar porque eu realmente me entrego para eles, assim, eu sou apaixonada pela maternidade, eu não troco nada, nenhuma experiência da minha vida pela experiência que eu tenho tido em ser mãe, eu acho que é a experiência mais transformadora e única e maravilhosa. Com certeza, assim... Eu acho que ela tira o olhar de você, né? O egoísmo não pode existir, né? É aquela entrega mesmo, é renúncia mesmo, é tudo por eles, né? Então, são muitas coisas que transformam dentro da gente pelo simples fato de você estar amamentando seu filho, né? Então... O Rubem Alves, Rubem Alves é um poeta que eu amo, e ele fala que o Rubem Alves é um poeta que eu amo, e ele fala que amamentar é a dádiva de um corpo. Eu também amo. É um presente que você dá para o outro. E é isso. No livro eu falo várias vezes. O mantra vai passar. Pode contar quantos adesivos vai passar tem lá. Tem um monte. Usei todos. Vai passar. Mas é importante. E você, Renata, deixa um recado aí. Bom, o que eu tenho para falar, que eu acho que tem muita gente que não conta pra gente antes da gente ser mãe, é que a vida vai mudar para sempre e não vai voltar. Então, eu acho que a gente tem que entrar na maternidade com essa cabeça. E vai ter momentos cansativos, e vão ter momentos que você vai falar que saudades da minha vida antes, e vai ter momentos, e a maioria deles que bom que eu tive filhos, né? Porque eles realmente transformam a gente como ser humano e para muito melhor. É muito cansativo, tem um monte de renúncia, mas vale a pena. E que amamentar é uma escolha de cada mulher, né? Mas é uma escolha que tem que ser muito bem pensada, porque é muito importante. Eu diria que é fundamental. Infelizmente, não são todas que podem, mas as que puderem, amamentem. Porque faz a chave é juntar o poder. A chave juntar é juntar o poder e o querer. É isso. E eu também sou suspeita, como a Luana, eu amo ser mãe, né? Lógico que tem os altos e baixos da gente que é mulher, de pensar na nossa liberdade e não ter mais aquela liberdade. Isso faz parte, acho que, da vida de todas, né? Mas é encarar o que temos para hoje e com alegria no coração e vambora. E as fases vão passar e outras virão. E viver cada momento presente, né? Tá ali presente.
É uma escolha diária uma escolha de ir diária. para frente, de prosseguir, É uma né? escolha diária. E você, Mariana? Eu acho, Dalete, que eu acho que isso já tem mudado muito, assim. Eu acho que as mulheres elas têm se informado mais, né? Os pais também. Eu acho que tá tendo uma mudança nisso. Mas eu acho que a informação ela é imprescindível, né? Então, preparar o teu enxoval mesmo para o bebê, não é fazer um quarto maravilhoso, cheio de firula, comprar 1 milhão de acessórios, né? Real, então, real. É se informar, é ler sobre o assunto. Ao invés de você comprar, sei lá, a esterilizadora mágica das chupetas, guarda esse dinheiro e paga uma consultoria de amamentação. Você não vai se arrepender, né? Muito bom, Então, muito bom. Eu acho que tem gente que ainda tem dó de gastar coisa. Ai, mas nossa, vou gastar tudo isso. A mulher vai vir aqui em casa só orientar. Vai fazer a diferença pro resto da sua vida isso, né? Então, eu acho que a informação antes, ele gera um querer e um poder, né? Que é totalmente diferente. É diferente de quando você está vivenciando lá a sua fissura, as suas dores lá na hora e você se convencer que realmente aquilo vai acontecer, vai passar e vai ser muito bom, né? Eu acho que quando a gente tem essa consciência antes de ter filho, né? Antes do filho nascer, eu acho que isso é muito importante. Então, é uma coisa que tem que ser trabalhada antes com as famílias, né? No pré-natal também. Verdade. Eu acho que o enxoval principal é esse, é o emocional da mulher, né? Eu falei a live passada, o Moscovici, que é um autor da psicologia social, ele fala que o nosso medo é do desconhecido. Então, quando a gente conhece, quando você busca conhecimento através de uma consultoria, de um curso, ou do livro, né, meninas? Vocês acham que no livro tem conhecimento? Muito. E assim, o que a Renata falou, que livro delicioso de ler. Ele não é um livro, ele te traz todas as informações técnicas que você tem que fazer quando você quer retirar o leite, quando você está com uma fissura, com uma mastite, mas ela traz de um jeito leve, gostoso, assim, muito como gostoso. se fosse uma mãe contando para gente que foi amamentar. Tem muita questão assim do sentimento, né? Das experiências, da sua história de vida. Então tem todo um contexto. Você se sente acolhida, abraçando um livro técnico, né? Eu tentei fazer isso. São 30 anos de experiência com aleitamento, né? Ouvindo lindas histórias, e cada história é tão importante. Aí tem a Mariana da Grande História que está aí com a gente. Então, cada história é uma grande história, né? E daí eu tentei reunir um pouquinho disso nesse livro, de acolher, de não julgar, de respeitar limites, mas dar informações para que você seja protagonista, você escolha até quando, quando, né? E isso faz a diferença. Você não fica refém da opinião do outro, você não fica refém da informação que o outro te deu. Porque você é a protagonista da sua história. Foi isso que eu tentei construir. E eu acho que assim, igual ela falou de investir na consultoria, eu acho que assim, eu lembro assim, um ponto muito importante de ter a Dalete assim, desempedrando o meu peito naquele começo, mais do que o alívio de desempedrar, é alguém que tá entendendo o que você tá sentindo, sabe? Eu acho que a gente fica muito carente no pós-parto. Da segurança pra gente continuar, né? É um mundo muito novo, muito estranho, muito diferente de tudo. Eu, pelo menos, eu nem imaginava o que era, eu não me preparei pra nada. Eu também. Sim, fui, simplesmente pelo instinto de vou ser mãe. Mas, gente, daí vem aquilo tudo, hormônio. Aí você tem uma pessoa, né, que entende, que sabe sabe te ajudar, sabe o que você tá sentindo, tá ali só pra fazer uma companhia. Nossa, gente, é muito bom. Gente, eu tenho muita alegria, muito prazer em fazer isso, né? Em acolher mesmo, né? Eu acho que isso é muito importante e eu fico muito feliz de ter participado das histórias de vocês. A gente que fica feliz. Né? Ainda bem que a gente achou, pelo amor de Deus. Que alegria, né? Poder fazer parte dessa história aí. Faça um registro, tira foto, publica lá no Poder Amamentar para que outras mulheres se inspirem com as histórias de vocês. Obrigado por essa live.
Quem quiser Obrigada. comprar o livro, gente, está com preço promocional de lançamento esse mês. Está lá no Insta do @Poder Amamentar. Então, tem um link lá na bio. É só entrar lá e você consegue comprar pelo site, né? Então, e tem o código para Poder Amamentar 10, que nos dias a gente está dando 10% de desconto em cima do preço promocional para quem quiser comprar nos dias das lives, né? Então, assim, eu espero com esse livro ajudar mais mães, que às vezes não dá para eu chegar na casa de todo mundo, mas o livro chega e que ele possa ajudar mais mães. É o que a mãe da Renata tá falando, é dar de presente para mulher no chá de bebê. É um livro que dá vontade de dar para maravilhoso. Dá vontade de dar, Você conhece alguém que está grávida, que está amamentando? Eu espero que esse seja um bom presente. Com certeza será. Com certeza é. Que bom ter vocês aqui. Meninas, adorei. Que apoiou. Beijo para todo mundo. Obrigada, Dalete. Obrigada. Tchau. Tchau. Tchau.